E aí, meu povo, tudo bom? Estamos aqui de volta para fazer mais uma análise completíssima sobre esse jogão que vai abrir a semana 14 da NFL entre Detroit Lions e Dallas Cowboys. E antes de mais nada, né, como eu sempre faço, explicando a dica que talvez você tenha visto lá no nosso Instagram do depois do jogo. Eu fiz uma múltipla, mas só com desempenho do quarterback do Detroit Lions, Jared Goff, que precisa, né? O time precisa de uma vitória, o time tá 7-5 na briga pelos playoffs, mas não tá tão bem quanto na última temporada, quando eles terminaram com 15 vitórias na temporada regular. Mesmo assim, Detroit Lions é um dos times mais fortes, né? E como eu sempre faço, estou aqui com a camisa dele, porque eles são os favoritos para essa partida, com 1,65 nas principais casas de aposta de odd. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa análise. Vou começar fazendo uma análise dessa múltipla, só para falar, né? Eu não gosto de sugerir muitos múltiplos, mas como eu sei que é o que faz o pessoal ver, prestar atenção, chamar atenção, é o que eu faço para a gente poder trazer vocês até esse vídeo, que ele é com a nossa análise completa, né? E o quarterback do Detroit Lions, Jared Goff, ele tem em média, vamos lá, vamos fazer aqui tudo ao vivo para vocês poderem acompanhar junto comigo. Tô fazendo o estudo do jogo, exatamente que é o jeito que eu gosto de fazer, ó. Em 12 jogos da equipe ele tem 3.025 jardas, então a gente bota 3.025 e faz uma divisão por 12 partidas. Dá 252 jardas de média, ou seja, 225, que é a sugestão, tá muito de boa, né? Além disso, ele tem 25 touchdowns passados em 12 partidas. Isso, se a gente fizer uma divisão bem simples, dá 2,1 touchdowns por jogo. Que mais 30 tentativas de passe na partida. Ó, pra você ter uma ideia, nas últimas 5 partidas, somente em uma ele não fez 30 tentativas de passe, né? A sua média na temporada, vamos lá, 378 tentativas de passe dividido por 12, é 31,5. Então, mais uma coisa que está dentro da média global do Jared Goff. E por fim, 20 passes completos, onde ele já tem 264 passes completos, dividido por 12, dá 22 passes completos por partida. Então essa é a análise que eu entrego para vocês, né, da múltipla que eu fiz lá no nosso Instagram. E agora eu vou começar com as hot takes, com as melhores dicas para essa partida, os melhores mercados que eu encontrei. E aí agora a gente analisando, né, as principais dicas que eu tenho para essa partida. A primeira, como ela tá na múltipla, né? É para ele passar para 2 touchdowns nessa partida. Tá com odd 1,55, uma odd altíssima para uma coisa que acontece regularmente, né? Ele fez 8 de 12 jogos dos Lions, ele teve múltiplos touchdowns passados. Isso é, mais do que 1 por partida. Além disso, sua média é de 2,1 por jogo nessa temporada. Então, é imperdível essa primeira dica. Ela já estava dentro da múltipla que a gente tinha falado, que a gente tinha sugerido, apesar de que, igual eu falo, aposta é uma brincadeira, um entretenimento. Quando você faz múltipla, você está aumentando o seu risco. Então, vai na boa, vai na dominada, vai nas apostas simples, aposta 225 jardas simples, aposta 2 touchdowns para ele passar simples, mas não vai ser qual pote, né, que é o que eu costumo falar. Eu faço muito aquilo lá, igual eu falei, para chamar a atenção de vocês. Então, partindo para a nossa segunda dica, eu vou aqui, ó, Jahmyr Gibbs, running back do Detroit Lions, terminar a partida com mais de 100 jardas totais. Quando a gente fala mais de 100 jardas totais, a gente está querendo dizer que ele vai correr ou receber pelo menos 100 jardas nessa partida. E aí o running back do Detroit Lions, que é um dos melhores da NFL, é um running back novato, ele já é dessa nova estirpe de running backs, que corre muito bem, mas recebe passe, também participa do jogo aéreo. No último jogo, para você ter ideia, na derrota sobre o Green Bay Packers, ele teve não, pera aí que eu estou olhando o número errado, eu estou no Jared Goff, Jahmyr Gibbs, vamos fazer essa análise aqui novamente ao vivo. Jahmyr Gibbs, running back do Detroit Lions. Se eu não me engano, na última partida ele teve 10 recepções, né? Isso também tá pagando muito, mas isso foi muito alto, tá, gente? A média dele é de 3 por jogo. Então, pra eu também não dar essa dica falha pra vocês aqui, ó. Cheguei, recepções. Ele teve 3 recepções em 4 targets contra os Packers, mas na partida anterior ele teve 11 recepções em 12 targets, e na partida antes contra o Philadelphia Eagles ele teve 5 recepções.
Então 51 jardas, 51 recepções na temporada, 51 por 12, 4,25. Aí a gente vai na casa de aposta pra gente poder ver quanto que tá pagando isso, que é uma segunda opção para o Jahmyr Gibbs nessa partida, além das 100 jardas. 100 jardas, como eu falei com vocês, ela está pagando 1,44, 100 jardas totais, sendo que a média deles são 84,9 jardas corridas e 3,1 jardas de recepção por jogo. Totalizando isso, nós estamos falando de um cara que tem 128, que ela se completa 128 jardas por partida. Isso é muito, ou seja, 100 jardas totais nele nessa partida pagando 1,44 é uma daquelas ofertas que a gente fala que tá dado, né? Dinheiro no bolso. E aí aqui a gente entrando na casa de aposta pra gente poder ver a questão das recepções para esse jogador, para ver se tá interessante também. Essa não é uma que eu tinha separado, mas o fato de eu estar analisando o jogo para vocês me chamou a atenção, porque ele tem 4 recepções em média por partida, né? Eu sei que tá inflado por conta dos últimos dos últimos jogos em que ele teve 10 recepções, umas 5, 7 em outro. Então ele tá sendo muito acionado, né? Afinal de contas, a lesão do Amon-Ra St. Brown fez isso, né? Abriu muito espaço para ele. E só pra gente encerrar essa nossa segunda dica, eu vou falar com vocês agora, recepções. Jahmyr Gibbs, 4 recepções, 1,32, não tá tão alta, mas assim, é uma coisa que tá dentro da média dele, então é uma daquelas apostas mais seguras que a gente costuma falar. Então beleza, agora vamos pro terceiro e último palpite. E chegando na nossa última dica para essa partida dos mercados analisados, eu encontrei CeeDee Lamb, o wide receiver do Dallas Cowboys, com 6 recepções na partida, pagando 1,66 centavos. Isso é muito alto. Se a gente pegar que a média não, mas que ele fez isso em 5 dos 8 jogos que ele entrou em campo, né? Então a gente tem uma garantia aí que é acima de 50% da possibilidade disso acontecer. E além disso, o CeeDee Lamb, ele teve alguns jogos que ele ficou um pouco mais apagado, né? E um dos jogos, desses 3 jogos que ele não teve, ele saiu lesionado. Então o jogador, ele teve, em teoria, 7 oportunidades e 5 vezes ele conseguiu ter essas 6 recepções. Então, vamos lá, essa tá pagando 1,66. Jared Goff, as 3 dicas agora, resumindo para vocês. Jared Goff ter 2 passes para touchdowns, 1,55, algo que ele tem média de 2,1 TD por partida, e ele fez isso em 4 dos últimos 5 jogos, então, e em 8 dos 12 jogos que o Lions fez na temporada. Jahmyr Gibbs ter 100 jardas totais, como a gente calculou, ele tá com 128 jardas em média, né? Ele tem quase 85 jardas corridas e mais 33 jardas de recepção por partida. Então, 100 jardas para ele nessa partida totais, entre recepção e corrida, 1,44. E CeeDee Lamb com 6 recepções, 1,66. Essas são as dicas para o Thursday Night Football desta quinta-feira, dia 4 de dezembro. Semana 14 da NFL começando, com muita oportunidade para você lucrar. Mas lembre-se, aposta é entretenimento, é uma brincadeira, uma diversão. Faça como eu, brinque apenas, se divirta e assista o jogo com a emoção de ter feito uma aposta. Não precisa ter muito dinheiro para poder se divertir neste mercado.